Alô, Alvinegro Praeiro, SFC Raiz Nativa mais uma vez para falar sobre o nosso peixão. Agradeço como sempre ao seu apoio como membro deste canal. Se você está vendo pela primeira vez, acione também o botão de inscrito e também as notificações para os futuros vídeos e análises próximas, sobretudo você que é santista, ok? Bom, falando do empate desse Santos 1, Ceará 1, mais 2 pontos desperdiçados em casa, um jogo que poderíamos ter feito aí um placar talvez até dilatado, sobretudo no primeiro tempo, mas que infelizmente se refletiu nas confusões táticas ou das substituições do técnico Cuca. Costumo ser, quem me acompanha nos vídeos, sabe que eu costumo ser bem comedido a respeito do trabalho do Cuca, quando ele acerta e também quando ele erra. Mas dessa vez, hoje, ele acho que passou muito da conta, sobretudo no que aconteceu no segundo tempo. A galera deve estar muito pé da vida, aqueles mais críticos com relação ao trabalho dele, nesse trabalho aí, dessa terceira passagem dele pelo Santos. Mas muita coisa aí para se analisar, e sobretudo que se refere aí à escalação que ele fez. Prejudicado também por o fato de que não pôde contar, talvez pelo Madison, pelo Pará, talvez por opção física, e também por causa que Fernando Piled é mais um atleta aí que foi relacionado com o surto de Covid, né? Por isso que ele optou por Lucas Braga, improvisado na lateral, revezando algumas vezes em certos momentos com o Alisson, né, nessa posição. O time até começou muito bem, foi uma atuação, pelo menos no início da partida, como é de praxe nos jogos do Cuca, sempre querendo fazer, né, o gol logo no início do jogo para poder tentar controlar a partida de forma mais fácil, o que não vem se tornando muito de praxe também, né? A julgar por alguns resultados, como por exemplo São Jair com 2-0 contra o Sport no primeiro tempo naquele jogo, e ele deixou empatar. E se refletiu mais uma vez uma partida que deixamos escapar um resultado que poderia, em teoria, ser fácil se a gente mantivesse a regularidade no início do jogo, fazendo aquela marcação alta da equipe adversária, que se refletiu no primeiro gol, na arrancada do Soteldo, para assistência do Pituca, para o lance aí com a conclusão do Marinho, mais o gol dele, 1-0 no placar. A gente fez uma boa partida em determinado momento desse primeiro tempo. Depois que nós fizemos o gol, aí a equipe diretamente arriou o pé da bateria, né? Parece que tentou jogar com o resultado da mão, deixou o Ceará crescer. Mas uma coisa bem interessante para se tirar, né, em determinado momento do jogo, foi o Pituca, que foi ótimo, né, pelo menos na função que ele costumava exercer, por exemplo, o Carlos Sanches, na posição que o Carlos Sanches costumava ficar, né, sempre centrado pelo lado da meia direita, não pelo lado da meia esquerda, como na partida anterior diante do Vasco, onde ele rendeu muito bem o Diego Pituca. E o Cuca poderia aproveitar um pouco mais isso, né? E acho que se esqueceu de aproveitar essa fase, esse momento que o Pituca atravessou em determinado momento do jogo, que se refletiu na assistência dele em passe de futebol de salão para o Marinho, e também no lance que quase surgiu o segundo gol, na própria assistência numa jogada de linha de fundo do Pituca nesse lado, para quase a conclusão do Caio Jorge, que sumiu da partida hoje, e foi, né, uma negação de novo como centroavante. Depois que ele, por exemplo, deixou de auxiliar na marcação alta da saída de bola, ele praticamente sumiu. Não só sumiu, como até atrapalhou em algumas finalizações do Santos. Surgiu até como zagueiro. Depois o Ceará cresceu na partida, já tinha feito alguns lances de velocidade para as defesas do John. Aliás, o John, né, foi ele que foi o grande zagueiro do Santos. Não fosse ele, talvez poderíamos ter tomado até um gol de empate, ou até uns 2 gols aí na conta do Ceará, né, que é isso aí, que eles estavam fazendo uma exploração de jogadas de linha de fundo também do lado do Felipe Jonathan. E quando eles conseguiram realmente explorar aquele lado nosso que estava o Lucas Braga, foi que surgiu o gol deles, né? Marcação à distância, né? Lucas Braga surgindo até na intermediária, que na verdade, em certo momento da partida, era o Laércio até fazendo, né, uma contenção que não é do cacoete dele. Mas quando o Lucas Braga foi nesse lance da jogada da linha de fundo, aí surgiu o gol de empate, mais uma jogada de bola aérea, né? Muita gente vai poder criticar a atuação dos zagueiros, né? Mas o sistema como um todo, como eu sempre falo nos vídeos, aí é mais um gol na conta da falha do sistema nosso, que nós temos esse controle deficitário no que se refere à cobertura do meio do campo. Você vê que no lance apareceu o Alisson e o Felipe Jonathan, mais uma vez falhou, porque surgiu nas costas dele, o cara surgindo
de trás dele e ele preferindo fazer reclamação de linha de impedimento. Uma falha do Felipe Jonathan nesse lance. Também, além, lógico, da dupla de zaga, mas o sistema como todo. Se você quer fazer uma marcação de zona, você tem que ter certeza de que a contenção do meio do campo, a cobertura, seja eficiente. O que não vem acontecendo no caso do Santos. O Alisson, por exemplo, hoje ele destoou, ele falhou também. Porque um zagueiro vindo de trás, né, vindo do meio do campo, da linha da defesa, e ninguém acompanhando para fazer a cobertura, né, é complicado criticar apenas os zagueiros. Eu boto isso na conta do sistema como um todo que falhou. E, né, desperdiçamos esse momento que podíamos ter feito 2 até 3 gols mais no primeiro tempo. E quando surgiu aí as invencionices do Cuca, acho que ele exagerou completamente. Tudo bem, ele, tentando suprir a ausência de uma lateral, colocou o Vinícius Balieiro, depois ele colocou, né, deslocou o Lucas Braga para a ponta esquerda e o Soteldo para o meio, surtiu um certo efeito no início da partida, né, mas que foi mais do mesma coisa, porque sem objetividade alguma, sem, né, procurar alguém, algum atacante, a bola não chega no centroavante, vivendo sempre das jogadas de linha de fundo, de jogadas aéreas e também do Marinho. Foi quando aí o Cuca, aí depois ele usou as ferramentas dele toda aí, sem pé nem cabeça, sinceramente. Aí tirou o Soteldo, né, mais uma vez irritado, para colocar o Bruno Marques. Mais uma vez eu digo sempre, ele continua insistindo em certo momento da partida com o Bruno Marques e Caio Jorge, um dos dois, um anula o outro, ou é um ou é outro. Não dá para colocar os dois, apenas 2 centroavantes no mesmo lugar, como se fosse a lei da física. 2 copos não ocupam o mesmo espaço. E a mesma coisa aconteceu com o Caio Jorge, que já estava anulado, já fez uma partida totalmente sumida, né, desaparecido, porque por alguma vez que a bola não chega dele, e outra também porque, né, ele tem esse problema. E depois, até depois aí colocou, ele tirou o Carlos Jorge para colocar o quê? Lucas Lourenço, que, né, encheu os jogadores de meio, além do Soteldo, para a entrada do Bruno Marques, colocou o Arthur Gomes para tirar o Alisson, né? Aí colocou aí, pôs em risco as jogadas de contra-ataque, porque o Ceará já estava todo fechadinho, né, para viver apenas de uma bola. E o que se concluiu, quase eles fizeram, né, pelo menos 2 gols também de contra-ataque, e nós aí sempre fazendo esse jogo trancado, truncado, travado demais. Com as saídas do próprio Alisson, e depois ele coloca o Lucas Braga, que já estava no lado esquerdo, põe ele para o lado direito, como se isso se refletiria em alguma coisa. Ridículo, né? Foi algo realmente, né, realmente o Cuca hoje exagerou. Né, das invencionices, das coisas, toda a macarronice que não deu certo, sem objetividade alguma, sem pelo menos uma finalização. O Santos até fez mais do que o Ceará nesse ponto. Eu pude contar nas minhas estatísticas pessoais, ao todo foram aqui em torno de 8 no segundo tempo, mais 6, foram 14 ao todo, finalizações, mas sempre com jogadas de bolas aéreas. Né? Não dá para se viver apenas disso. E o gol olímpico, falando aí do gol quase olímpico do Marinho, muita gente vai falar que se o Arthur Gomes não tivesse colocado o corpo dele, que parece se foi pênalti ou não, né, teria sido gol olímpico. Não foi, não teria sido gol olímpico. Talvez o Arthur Gomes, né, ele reclama que foi na manga. Eu já vejo muita gente aí falando que pela regra da FIFA, pela manga não é toque no braço, mas o VR anulou o gol. Aqui se pese, né, até que se prove o contrário, foi realmente justificável a atitude do árbitro, foi braço mesmo e pronto. Mas agora a regra tem que valer para todos. Tomara que não tenha situações como essa, na mesma situações com o Arthur Gomes, e tenham 2 pesos e 2 medidas também. Né? Fora isso, depois ele colocou o Jamota, que, né, não acrescentou nada também, embora eu ache que já está na hora do seu Felipe Jonathan já ter alguém no lugar da sombra dele, vivendo apenas de um lateral esquerdo. Acho que se reflete isso, né? Uma atuação deficitária dele na contenção provoca essa falta de opção, né? Nossa, eu acho que o Jamota podia ser já voltar, pelo menos experimentar o lado dele para ser lateral esquerdo improvisado. Já não vamos poder contar com ele, o Felipe Jonathan, ele está suspenso. Vamos ter 2 partidas difíceis, agora com o São Paulo e depois com o Atlético Mineiro, 2 ponteiros na tabela, né? Já temos esse problema do Luan Pérez, que provavelmente não vai ficar, né, no início do ano, e também o Lucas Veríssimo. E certos momentos aí, certos lances que, por exemplo, nessa coisa de contenção, a gente não pode falhar diante do Boca. Embora tenhamos aí certos
peças de reposição que a gente temos esse problema aí de prováveis saídas, que no início do ano a gente vai ter que ter cabeça no lugar. E o seu Cuca, né, complicar coisas fáceis. Eu acho que o Alisson poderia ter saído, mas não para a entrada do Arthur Gomes. Talvez o Vinícius Balieiro podia fazer isso no lugar dele. Até a intenção dele nesse ponto é até justificar, ou tirar o Sandri, ou o Sandri no lugar dele. Né? Mas isso, de uma certa forma, anulou o Diego Pituca recuado, sendo que os melhores momentos foi justo com o Diego Pituca como meia. Né, não no lado esquerdo, mas no lado direito. Talvez o Cuca, olhando isso, diante do Boca, talvez possa, né, ter uma opção para isso, uma opção para podermos ter um resultado positivo na partida de ida. Embora isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise, sugestões e críticas eu estou sempre aberto. Deixa aí seus comentários na seção aí da página. E lembre-se, como sempre digo no vídeo, sou o Fernando Pirelli, mais um que pegou o Covid-19, então por isso é o que eu falo. Cuide-se, a pandemia está por aí. Na área de aglomerações, galera, uma boa semana de saúde e prevenção. E se talvez for o último vídeo do ano, umas boas festas e muita, como sempre falo, muita saúde e muito juízo nessa Covid que não está para brincadeira. Santos sempre santos, valeu!